Bom dia, queridos amados irmãos da nossa igreja IBNJ. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe você poderosamente por essa manhã, né? Essa manhã de domingo, uma manhã bonita, um dia bonito. Bom dia, Tamires. Bom dia, William. Bom dia, irmãos. Que Deus esteja nos abençoando nesse dia tão especial, tão cheio de memórias, de lembranças, boas lembranças e recordações. Que Deus esteja falando ao nosso coração e que possamos aprender mais e mais com a palavra do nosso Deus. Então, queridos, hoje, nessa manhã de domingo, primeiramente gostaria de desejar aí um feliz Dia dos Pais para todos os papais da nossa IBNJ e para todos os papais que nos assistem nesse momento, seja você de qualquer outra denominação, seja você ateu, seja você querido de outra religião, que Deus abençoe sua vida, que Ele lhe conceda sabedoria para que você guie sua família, seus filhos, sua esposa, né? E que você tenha muita disposição e que o Senhor lhe dê forças para que você continue sendo, né, o chefe da sua casa, que você continue sendo aí esse pai que você tem sido. E se você se julga um pai não muito bom, que o Senhor lhe dê sabedoria para que você melhore a cada dia, que você se aperfeiçoe no Senhor e a cada dia se torne um melhor pai, um melhor marido, um melhor chefe do seu lar. Que Deus o abençoe poderosamente. Então, aqui o nosso carinho a todos os papais do nosso Brasil, do nosso Rio de Janeiro, do nosso Rio das Ostras e aí de Cabo Frio. Que Deus os abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Tamires, hoje nós vamos falar de uma nova pessoa, né? Estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre pessoas como nós, e a gente sempre lembra você que muito, embora todos os homens de Deus e mulheres de Deus mencionados na Bíblia estejam ali, são lembrados muitos como heróis da fé, todos eram pessoas como a gente, todos estavam sujeitos a falhas, a erros, todos eram pessoas comuns como nós, tá certo? Então, que você entenda que a ideia desse estudo, a ideia de cada domingo falando de cada personagem, é que você, no final de cada aula, consiga entender que todos são pessoas como nós. Então, bom, Tamires, hoje nós vamos falar de alguém também que a igreja também nunca ouviu falar, né? Vamos falar de um homem que você deve conhecer melhor o irmão dele. O irmão dele era mais famoso, né? Vamos dizer assim, vamos usar essa palavra famoso. O irmão dele era mais falado, mais comentado no seu tempo, mas Só um minutinho, William. Irmão, já vai compartilhando aí nossa live, abrindo sala de vídeo, deixa o joinha aí, os comentários, né? Se quiserem deixar alguma pergunta também, não se esqueçam, abra aí sala de vídeo para que mais e mais pessoas, né, possam acessar essa nossa aula da IBD e assim estar compartilhando conosco desse momento tão especial. Agora sim. então nós vamos falar hoje de quem, Tamires? Hoje a gente vai falar sobre Arão, né? Como Ilha falou, geralmente a gente fala mais sobre Moisés, mas a verdade é que Arão esteve ali junto de Moisés, do ladinho de Moisés, todo esse período, né? Foi também instrumento de Deus para que o povo pudesse sair do Egito, né? Ser liberto da escravidão do Egito lá também. Semana passada falamos sobre Joquebede, a mãe dessas três crianças prodígio, a mãe desses três servos de Deus, Moisés, Arão, né? Arão, Miriam e Moisés. Essa é a ordem de nascimento deles. Arão era o irmão mais velho, o filho mais velho de Joquebede, né? Tinha como pai Amrão, então tinha como irmã do meio Miriam e o caçulinha e o Moisés, que foi o libertador do Egito, homem tremendamente usado por Deus. Contudo, queremos chamar a sua atenção para o ministério da vida de Arão. É muito comum lembrarmos de Arão, assim como muitas vezes lembramos de pessoas pelos seus defeitos, pelos seus erros. Às vezes é muito mais fácil você se lembrar de quem você não conhece com os seus erros do que com os seus defeitos. Quero te dizer logo no Suas início, qualidades, né? logo no início
dessa aula, eu quero dizer para você que Deus não olha para a gente através dos nossos defeitos, tá? Deus, ele sempre enxerga o nosso melhor lado. E nós é quem acentuamos e botamos na nossa cabeça o nosso pior lado. Então, quando Deus olha para a gente, ele sempre está nos olhando com bons olhos, assim como Jesus nos ensinou a olhar para para todas as pessoas com bons olhos. Deus, ele sempre nos olha com bons olhos, olhos de esperança, além da nossa capacidade de pecar. É verdade, e que é o final dessa aula, né, irmãos? Desejamos cada vez mais andarmos com Deus, termos comunhão com o nosso Deus e também aí, né, ajudarmos os nossos irmãos a desenvolverem seus ministérios, né, as suas responsabilidades, né? E que possamos também, ao final, nos lembrarmos sempre que só o nosso Deus é digno de adoração, digno de culto, né? E que possamos, assim, ao final dessa lição, desejarmos cada vez mais e mais termos comunhão com o nosso Deus. Falando um pouquinho sobre Arão, semana passada, né, nós falamos sobre Joquebede, quem foi Joquebede, e só recapitulando um pouquinho, né, para a gente poder falar mais sobre o nosso personagem. Então, Arão é filho de Joquebede e Arão, e ele é descendente da tribo de Levi. Os irmãos vão se lembrar, né, como falamos semana passada, eles são descendentes de Levi. E aí, Deus, né, institui Arão como o seu porta-voz, né, para ali estar auxiliando Moisés nessa jornada. É importante que, através de Arão, né, que a responsabilidade sacerdotal, né, que sabemos que os descendentes de Levi, eles se tornaram aí responsáveis pelo sacerdócio. Então, a gente percebe que é instituído aqui em Arão. Para a gente dar prosseguimento, vamos ler o nosso texto base, encontra-se lá em Êxodo, capítulo 4. Esse texto base, ele diz como que surge a oportunidade de Arão ser usado como foi, tá? Na grande realidade, Arão, Miriam e Moisés já começavam a ser preparados por sua mãe e por seu pai dentro de sua casa. É importante relembrarmos que quando José ele está para morrer, ele fala sobre a promessa que Deus fez a Abraão, seu pai, né? Vamos dizer assim, seu pai, porque a gente fala que é o ancestral principal dele. Ele fala, no leito de morte, ele fala da promessa que Deus fez a Abraão de fazer o seu povo subir da terra do Egito e ir em direção à terra que ele havia prometido. Abraão fez essa promessa a Deus e José, ele reforça essa promessa para os seus familiares. Então, é muito importante que a gente entenda que nesse contexto de promessa, cresce Arão, Miriam e o pequenino Moisés, que é adotado um pouco depois, né? Quando ele já alcança uma idade para desmamar, ele já é um garotinho, né? Ele não é mais um bebê, ele então é adotado pela filha de Faraó. Então, até ele se tornar esse rapazinho, para ser adotado pela filha de Faraó, ele cresce ouvindo dos seus pais sobre essas promessas. Por que você sabe sobre isso, pastor William? Porque não tinha Bíblia nesse tempo e tudo era passado de pai para filho. Então era uma obrigação de cada pai ensinar para os seus filhos sobre as histórias de seus ancestrais. E a história de Abraão estava bem fresquinha ali, né? Eram apenas algumas gerações atrás, não eram tantas gerações, então essa história estava ainda fresquinha e ela era passada de pai para filho. Então, com certeza, Arão, ele exercendo a sua função de pai, ele foi e passou essas informações, assim como Joquebede. Então, eles cresceram ouvindo essa promessa, tá? Só que, nesse fato que a gente vai ler agora, a gente está falando que Moisés já é adulto, Moisés ele já reconheceu o chamado de Deus na vida dele, e Arão está ao lado dele, né? Então, assim, quando Deus ele chama Moisés ele fala só para Deus sobre a sua limitação de falar em público.
ele tem dificuldade de falar, ele se julga pesado de língua. Alguns falam que Moisés era gago, mas não há nada que comprove se Moisés era gago ou não. A única informação que a gente tem e que Moisés ele tinha uma extrema dificuldade na comunicação verbal. Uma coisa importante, irmãos, também, é que embora Arão, Miriam e Moisés tenham nascido... Perdão, Tamires, comunicação verbal não, comunicação oral. Isso. Ele era ruim de discurso. Embora eles tenham nascido no Egito, né, num contexto de escravidão, de idolatria, é importante ressaltar que a importância, né, que os seus pais exerceram em sua formação, né, na formação do caráter, de entenderem aí a sua história, de reconhecerem o Deus de Israel, né, como seu Deus. Então, mesmo nesse contexto de idolatria, um outro país, uma nova cultura, né, ainda assim eles não se deixaram... A cultura né, do Senhor não se perdia, exatamente, continuava dentro de cada lar. Eles Isso não se deixaram aí se contaminar com essa cultura, e tanto que foram usados aí, levantados por Deus para libertar o seu povo do Egito. Então, lendo aqui, enquanto Moisés ele dá aquela famosa desculpa para Deus, que ele não consegue falar, Deus, no versículo 14 do capítulo 4 de Êxodo, então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Então Deus já sabia que Arão era um homem bom de discurso, bom de comunicação oral. Ele já estava vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e ele dirá o que ele deve dizer. E lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com você quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais miraculosos. Então Deus fala para ele: faz o seguinte, então, você não tem seu irmão Arão, que fala bem, é bom de discurso, eu já sei que ele fala bem, então você vai escolhê-lo. Eu vou falar com você, né? Deus ele vai falar com o profeta, né? Então Deus fala com Moisés, e Moisés diz a Arão qual é a mensagem que Deus tem para o seu povo. E aí Arão, ele vira um verdadeiro porta-voz de Moisés, e de forma indireta, porta-voz do próprio Deus, uma vez que Deus ele falava com Moisés, e Moisés dava as instruções, repassava as instruções recebidas por Deus a Arão, que continuamente passava ao povo. Então Arão ele se transformou no porta-voz de seu irmão. Então, Deus usando uma habilidade que ele tinha, né? Porque Deus fala, ele fala bem. Então Deus usa uma habilidade que ele mesmo Até deu a Arão, porque esse né? era o argumento de Moisés para não cumprir o seu chamado. lá, né? Você, então quer dizer que você não quer cumprir o seu chamado porque você fala enrolado. Então, né? O problema é esse, Então, o problema é porque você não fala bem, então peraí, Tá vindo resolvido. aí Arão, Arão tá vindo aí te encontrar, então ele é um cara que fala bem, então você pode então falar para ele que vai ser assim, assim, assim. Eu imagino a cara de Moisés nesse momento. É impressionante, né? Como que Deus, ele tem um jeito dele de agir, e mesmo essa família, né? A família de Moisés sendo uma família humilde, uma família, né? Talvez para muitos até sem valor, né? Mas Deus não vê como o homem vê, né? Então, e Deus aí vai levantar esses instrumentos em suas mãos. E é importante que mesmo tendo sido escolhido por Deus, Deus, né, orientando, Deus direcionando, falando através deles, mostrando o que deveria ser feito, ainda assim, né, assim como nós, né, pessoas como nós, Arão também falhou, né, também pecou. Então, quando você fala de Arão e você lembra dos defeitos, dos pecados de Arão, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você se lembra do pecado de Arão? Você já ouviu falar aquela expressão Maria vai com as outras? Não? Já? Então Arão, ele era, infelizmente, em muitos casos, um Maria vai com as outras.
Arão era um homem que ele era influenciável. Era uma pessoa influenciável. Então, botasse uma pressão muito forte no Arão, ele logo se deixava ser influenciado pelas pessoas. E aí, o que acontece? Né? O pecado de Arão, a Bíblia ressalta 2 pecados de Arão que mais foram destacados em sua caminhada sacerdotal. Lembrando que Arão foi escolhido pelo próprio Deus. Né? Então, Arão, quando Moisés ele atravessa o Mar Vermelho, aquela maravilha, né? Os sinais e prodígios, o povo sai, e aí Deus chama Moisés para um bate-papo, cara a cara, que ele precisava falar com Moisés, porque o povo de Israel está se formando e Deus ele tinha regras, ele tinha leis para que esse povo fosse governado com leis. Então, essas regras que Deus passa, os famosos 10 mandamentos, faz com que Moisés suba ao Monte Sinai e lá permaneça durante 40 dias e 40 noites. Então Moisés do Monte Sinai conversa, vamos dizer assim, cara a cara com Deus. E durante esse tempo o povo acha que Moisés morreu, porque mais de um mês passa e o povo fala para Arão, porque Arão fica no lugar de Moisés enquanto ele sobe. Então o povo fala assim, Arão, cadê Moisés? A gente saiu, muito bacana. Agora já era. Vimos do Egito para cá, estamos aqui. E aí? Moisés morreu. Porque a Bíblia fala, amados, que quando Moisés estava no monte, o monte estremecia. Então o pessoal ficou assustado. Porque, né? Até então, eles estavam conhecendo o Deus de Israel pelos feitos ali mesmo, diante dos olhos dele naquele momento. Então eles acharam que Moisés tinha morrido. Olha só, Moisés morreu. Ele não deu nenhum sinal de vida. A gente tem que fazer alguma coisa, Arão. A gente precisa adorar alguma coisa. Então, vamos fazer o seguinte. A sugestão que a gente tem para você é que a gente faça uma imagem de ouro para a gente poder adorar alguma coisa aqui nesse deserto que a gente está. E a gente vê, né, a fraqueza de alguém influenciável, como ele falou, né? O povo vem com a sugestão. Ali a atitude dele deveria ser, não, para com isso. A responsabilidade dele era Exatamente. essa. Era falar, não, vocês são loucos. Nós né? temos um Deus. Nós temos um Deus. E só ele pode ser adorado. A gente não pode, né, fazer nenhuma escultura para adorar, enfim. Mas, nesse momento, Arão tem uma atitude totalmente diferente, né? Ele se omite a sua responsabilidade e acaba até ali conduzindo a construção dessa imagem, né? E aí recolhe o bracelete de todo mundo, o ouro que eles trouxeram, porque o povo de Israel, eles vieram carregado com as riquezas do Egito. Não ficou nem uma unha. Aí você fala assim, pastor William, o que é uma unha que ficou no Egito? É essa unha aqui? Não, queridos. No Egito eles eram tão vaidosos que eles usavam unhas de ouro. Não tem as mulheres que usam unhas de silicone? No Egito, eles usavam unhas enormes de ouro. Então não ficou nem uma unha de ouro, ficou lá. Eles trouxeram tudo. Eles saquearam, eles levaram tudo que era de direito deles por todos os anos de trabalho. Eles prosperaram muito no Egito, né? A gente falou isso semana passada, Exato. Que foi uma das coisas que levou o faraó a ficar com medo ali, né, dos filhos dos hebreus, porque o povo estava prosperando muito. Derreteram todo o ouro e aí fizeram o famoso bezerro de ouro. E aí, quando Moisés está descendo, imagina eu, né? Com as tábuas na mão, tudo pronto, e um dos primeiros mandamentos era para adorar somente a Deus, por sinal, e Deus dá o papo para Moisés lá em cima do Monte Sinai e fala assim, Moisés, já acabamos a nossa conversa, desce lá porque o povo está fazendo besteira, vai lá. E aí Moisés desce. Quando ele se depara, ele não estava ainda lá. Do monte ele já vê o povo sacrificando para o bezerro de ouro e adorando e prestando culto ao bezerro de ouro. Aí é aquele episódio que vocês já sabem, Moisés se revolta, quebra a tábua da lei. Enfim, isso é uma outra discussão. Mas a grande discussão aqui está no erro de Arão. Arão tinha a responsabilidade de governar aquele povo enquanto Moisés estava no monte. Ele tinha a responsabilidade de ter fé e falar que, não, Moisés está vivo, Moisés ele já está vindo com as ordens de Deus
para a gente, porque antes de ir para o monte, Moisés falou para Arão o que ele ia fazer. Então ele sabia onde Moisés estava. Mas, por um momento, ele permitiu que o povo o fizesse duvidar também se Moisés estava vivo ou não. Verdade. Então, esse foi um erro gritante da vida de Arão. Foi logo o primeiro erro registrado. A idolatria. Exatamente. Mas não ficou só por aí, né, William? Quando Moisés volta e pergunta para ele o que é que o povo tinha feito, né? Ele acaba tentando ali transferir a sua culpa para o povo. Igual Adão fez com Eva. Olha, e Eva, com certeza. E Eva também jogou para cima da serpente. Olha isso. Ele chega, né? E a gente está contando isso para os irmãos. E é importante que depois os irmãos continuem lendo a história Essa parte está lá em Êxodo 32. É importante que os irmãos leiam a história, que a gente está dando um resumo aqui para os irmãos, para a gente não tomar muito tempo dos amados. A gente está falando dos erros cometidos por Arão. E olha o segundo erro aí. Quando Moisés fala, rapaz, que história, que é isso? O que você está fazendo? Olha, que isso? E ele fala assim, Moisés, foi o povo. Você sabe como que é esse povo, Você sabe como é que esse pessoal reclamão, pessoal que nunca está satisfeito com nada, é esse pessoal aí. Não fica com raiva de mim, Moisés, mas você sabe que esse povo é inclinado para fazer sempre o mal. Eles estão sempre prontos para fazer coisa errada. O povo vale nada, Moisés. Não fica chateado comigo não, porque você sabe que esse pessoal não vale nada, né? Então, se fosse hoje, ele falaria isso. Então, olha isso, gente. Então a gente percebe, né? Não bastava só ser influenciável, se omitir, ele também não reconhece o seu erro, acaba querendo transferir ali a culpa para o outro, né? Para os outros, para o povo, né? Cara de pau, né? E você chamaria de cara de pau. Arão, tá bom? Escolhido por Deus para ser porta-voz. Poxa, pastor, mas aí você está falando dos erros de Arão, é claro. Arão era uma pessoa como qualquer um de nós, ele era normal. É verdade, às vezes as pessoas têm a tendência de olhar para o outro e achar que o outro é perfeito, né? Porque é o pastor da igreja, porque é o líder, não comete erros. Mas a Bíblia está aí para nos mostrar não só os lados positivos, mas também mostrar esses pontos fracos, esses deslizes desses grandes homens e mulheres de Deus, para que nós possamos aprender com eles e não cometer os mesmos erros, né? Que possamos aí aprender. E sobre isso, né? Sobre esses pontos que nós ressaltamos aqui sobre a vida de Arão, a gente tem uma pergunta para fazer, né, William? Temos uma pergunta para fazer? Temos. É importante, irmãos, a gente vê muito isso acontecendo no nosso dia a dia, né? Pessoas que não assumem seus próprios erros e suas falhas e acabam tentando transferir a culpa para os outros. Você que está nos ouvindo nessa manhã, você tem essa tendência? E hoje aí um alerta para os papais, eu não vou dizer para você que hoje é dia dos pais, porque dia dos pais ele é todos os dias. Não só né? hoje. Não só hoje. Então, para você papai, será que você tem chamado a responsabilidade para você ou você tem se omitido assim como o Arão se omitia? Você, mamãe, que exerce a função de pai, né? Que existem as famosas pães, né? Que é a mamãe que exerce a função do papai também. Será que você tem exercido a tua função como Arão deveria exercer a dele ou você tem sido influenciado pelo mundo que te cerca? É tudo normal? É tudo normal? Ou você tem procurado seguir a orientação que a gente tem para a vida, que é a palavra de Deus, que são os ensinamentos de Deus, né? E aí já fica essa pergunta na nossa cabeça, não é só na sua, é na nossa. Será que você tem se omitido quando o seu erro ele é exposto? Porque aí o erro não tinha nem como ele esconder mais, não tinha como ele esconder. Ele foi pego no flagrante, né? É verdade. Assim como aquela mulher adúltera foi pego em flagrante lá com Jesus, né, no tempo de Jesus, quando foram apresentar ao Senhor aquela mulher, ele foi pego em flagrante. Moisés desceu do monte, estava descendo lá de cima, ele já viu. E ele falou, rapaz, o que você está fazendo? Qual é o seu papel? Transferir a sua culpa para outra pessoa? Responsabilizar outras pessoas pelos seus fracassos?
O ser humano tem uma capacidade absurda de responsabilizar meio mundo pelos seus fracassos. E a gente vê que isso tá tão preso a gente que isso acontece com as crianças, desde pequenininhas. Você vê aí, né? Foi você não, foi meu irmão, eu falei muito isso. Quem tem mais de um filho, né? Ou tem um filho só, percebe isso acontecendo desde pequenininho. Eu falei muito isso. Né? Ah, quem fez isso, Meu fulano? irmão. Não fui eu, Foi meu irmão. foi todo mundo, menos ele. Você que tem irmão mais velho, irmão mais novo aí, você sabe do que a gente está falando. Então, irmãos, a gente precisa assumir o controle e a responsabilidade dessa função também. A gente percebe aqui na vida de Arão que ele se mostrou um líder fraco diante desse povo. Ele fraquejou quando ele foi ali pressionado, ele fraquejou. E hoje, Tamiris, mas eu não tenho nenhum cargo de liderança, mas a sua casa é o seu primeiro ministério, não se esqueça disso. E isso é uma reflexão profunda para a gente fazer. Quantas vezes nós temos fraquejado em nossos lares? Alguns pais, algumas mães têm até, né, fraquejado em algumas decisões para poder manter ali, para não ficar mal com o filho. De repente, né, o filho pediu para sair, por exemplo. Agora não, né? Não podemos sair, mas só um exemplo. Mãe, posso ir em tal lugar? Você sabe que aquele lugar não é apropriado, você propôs no seu coração não permitir, mas em um dado momento você fraqueja e permite, aí sabe Deus o que pode acontecer. Então, a gente precisa olhar com bastante carinho e atenção para esse alerta aqui que a vida de Arão nos traz, né? Em sua responsabilidade de liderar o povo, Arão acaba fraquejando, acaba cedendo, sendo ali influenciado, e aí a gente já sabe o que aconteceu. Então tomem muito cuidado. O que nos leva ao segundo erro ou fraqueza registrado na Bíblia de Arão, o influenciável. Olha que coisa. Números 12, versículo 2, vai tratar. Arão estava lá, um belo dia, né? Deus falando poderosamente com Moisés, e ali... Fazendo maravilhas, né? Fazendo no meio do povo. Mandando, né? Codornizes, né? Protegendo o povo. Protegendo do sol, da noite, tudo, do frio. Né? Fazendo água sair da rocha, né? Abrindo a terra também, engolindo aqueles que... Enfim, isso aí é uma outra história também. Mas grandes sinais Deus fazendo no meio do deserto. E aí, Miriam vira para Arão e fala: meu irmão, brother, é o seguinte, será que Deus fala só com Moisés? A gente não tem o mesmo direito? Ele não tem falado através da gente também? Ué, será que a gente não tem a mesma relevância? Será que Deus não usaria a gente também? E mais uma vez... o que acontece, gente? Miriam fica leprosa. Arão fica tão assustado com isso que já vai para Moisés e já pede perdão imediatamente. E ali a gente vê mais uma vez, né, a fraqueza dele. Foi porque pela irmã. se ele ouve Miriam falando e ele sabendo de todas as coisas, conhecendo Deus, ele tinha que ter parado e falar: o que você está falando? Você está maluca? Para de falar isso. Deus escolheu Moisés e tudo. Mas não, ele se cala mais uma vez e deixa Miriam continuar falando e incitando. Talvez até acender uma centelha no coração dele. Vamos trazer esse, né, bate-papo aí vamos trazer esse comentário pro pós-modernidade? Vamos lá. Vem cá, filho. O que aquela irmã tem que a gente não tem? Será que a gente não sabe cantar também, não? Será que só ela que pode falar? Será que só ela que sabe? Será que é só o bonitão do pastor Mateus Mota que prega? Eu tô falando isso que ele tá me assistindo, olha lá. Olha ele de boné lá. Será que é só o bonitão do pastor Mateus Mota que sabe pregar? Não tem gente na igreja que não sabe pregar? Você viu aquela situação lá na igreja? Tamires, será que é só Raul que sabe pregar? Você também sabe. Por que não botam você para pregar também? É isso aí. Olha, tanta gente para botar no departamento infantil, o pastor Mateus bota fulana.
É só um exemplo, tá, gente? Só uma ilustração. Você também tem plenas capacidades, nós também temos de liderar. Por que a gente não foi escolhido? Era mais ou menos isso. E Arão ficou assim, exatamente como eu, calado. E Arão, não é? Né? Não tem aquela ideia de quem cala consente? E Arão devia ter feito o quê? Cortado a fofoca logo no meio. Porque isso é fofoca, gente. Será que temos alguém que está se encaixando nesse exemplo? Tomara que não. Deus abençoe que não. não. Tá, na igreja não tem ninguém assim. Não tem fofoqueiro na igreja. Né? Não tem. Vamos pensar assim, amados. Mas se você se enquadra nisso, se eu me enquadro nisso, se Tamires se enquadra nisso, a gente precisa refletir. Verdade, porque isso traz consequências, né, irmãos? Na vida de Miriam, ela ficou leprosa. Ela ficou leprosa. Ela só fez um comentário. Você não fala às vezes, não, eu não estou fazendo fofoca, eu estou fazendo um comentário. E não foi só a Miriam que pagou o preço. Todo o povo pagou o preço, porque aí a viagem atrasou em 1 mês ainda. Eles tiveram que ficar, né, ainda ficaram atrasados, porque foi o tempo que ela ficou leprosa e não podia... ter contato com o povo. Ela precisou ser afastada ali do arraial, né? Do grupo lá. Então... Uma semana. Atrasou eles por uma semana. Desculpa, eu falei o quê? 1 mês? 1 mês. Ah, desculpa, irmãos. 1 semana, é verdade. Então, a viagem acabou atrasando ali, porque ela, né, por conta da língua grande demais, falar o que não devia, ficou leprosa. E Arão, ele ficou tão desesperado quando ele viu isso acontecer que ele correu para Moisés imediatamente. Ele já confessou. Aí ele confessou o pecado. Ele já chegou, foi lá, Moisés foi, explicou para Arão, olha, Deus falou que vocês estão perdoados, né? Porque Moisés tinha que interceder por eles, né? Porque o que eles fizeram foi uma coisa absurda. E aí, Arão, ele se arrepende, a palavra de Deus, ela diz que Arão se arrepende, ele confessa o seu pecado, né, e se arrepende do seu erro, e aí, bola pra frente. Então, assim, esses 2 erros foram erros gritantes na vida de Arão, ter dado ouvido à fofoca, né, o seu maior erro, na verdade, começa a partir do momento em que ele se torna uma pessoa influenciável por coisas ruins. Quando você é influenciado por coisas boas, isso é bacana. Agora, quando você é influenciado por coisas ruins, mentirosas, coisas que te induzem a pecar, coisas que te levam a desagradar o seu Deus, isso é muito ruim. Então, que sejamos influenciados por coisas boas, né? Pela palavra de Deus. Porque ser influenciado pelo mundo que te cerca e pela pressão que o mundo exerce sobre você é algo ruim. Então, quantas vezes você já foi influenciado pelo mundo que te cerca, amados? Todos nós já fomos. Então, por isso que a gente diz que Arão é uma pessoa como qualquer um de nós. Porém, apesar de todos os seus erros, Arão ele foi o primeiro sumo sacerdote instituído pelo próprio Deus. Deus viu algo especial em Arão desde que ele fala para Moisés que Arão sabia falar bem. Então, Deus ele já vê coisas excelentes em Arão. O que eu quero te falar com isso é que não importa o seu pecado, Deus ele vê você com bons olhos. E assim ele olhou para Arão quando o escolheu para que ele fosse porta-voz de Moisés. E ser porta-voz de Moisés, meu amigo, não era para qualquer um não, tá? Porque Moisés foi o único ser da Bíblia que viu Deus face a face, por assim dizer. Porque na verdade ele não viu face a face. Ele entrou na fenda de uma pedra para Deus passar, então ele viu Deus de costas. E ainda ficou cego um bom tempo. Então, ele é um homem que tinha uma intimidade direta com Deus. Deus falava cara a cara com Moisés. E aí você imagina ser o porta-voz dessa pessoa que Deus falava cara a cara. Então era uma responsabilidade muito grande. Arão ele foi o primeiro sumo sacerdote instituído pelo próprio Deus. Mas, Tamires, o que é o sumo sacerdote? Era o cargo mais alto dentro do judaísmo. Era uma das pessoas mais importantes. Era o único que tinha o direito de entrar no Santo dos Santos e oferecer uma oferta pelo pecado do povo. É verdade. E Arão, irmãos,
ele, né, como o William falou, ele foi levantado ali como instrumento nas mãos de Deus, mesmo com as suas limitações. Então, você que está nos ouvindo aí, creia que Deus ele está te vendo, assim como vendo seus problemas também. Deus ele não se esqueceu de você. Deus ele levanta, né, ali Arão para também para cumprir a sua função, para ser instituído como sumo sacerdote, né, apesar das suas fraquezas. E Deus já sabia, mas mesmo assim contava com ele. Então, né, creia que Deus ele está te vendo. Deus ele conta com você. Pastor, mas o que Arão ele fez? Arão ele foi o transmissor das palavras de Deus para o povo. Ele pegava tudo aquilo que Moisés passava para ele do jeitinho de Moisés e transformava aquilo em um ensinamento para o povo. Né? Moisés era muito bom em falar com ele, que era seu irmão. Por ser seu irmão, eles já se entendiam. Agora, para transferir isso para o povo. Quantos mestres você conhece, pessoas muito sábias, que sabem ensinar para você? Um para o outro, mas quando chega na frente de uma multidão, não consegue transmitir. Então Moisés tinha esse tipo de problema, mas Arão ele conseguia falar para toda aquela nação, eram milhões de pessoas. Ele conseguia transmitir, ele transformava aquele diálogo com Moisés dentro da tenda em um ensinamento para toda uma nação. Olha que coisa bacana! Então ele transmitia com uma facilidade muito grande para o povo tudo aquilo que ele ouvia de Moisés, que ouvia do próprio Deus. Então, ele era um transmissor da palavra e da vontade de Deus para o povo. Item 2, ele era um servo exemplar. Apesar dos seus pecados, ele era um servo do Senhor. Ele servia o irmão dele ali com todo o amor que ele tinha no coração. Você se lembra daquela grande batalha que o povo de Israel enfrentou, Tamires? Sim, né? Quando Josué vai batalhar lá contra os exércitos inimigos e aí Moisés vai orar, né? Moisés também se cansou ali naquele momento. E os braços de Moisés caíam. Se lembra desse episódio? Quando o braço de Moisés estava em pé, o povo ganhava. Se Moisés abaixasse os braços, o povo começava a perder. E aí, a Bíblia diz que Arão ele subiu para o monte junto com Moisés. Exatamente. E ali ele com mais um amigo ficavam ali segurando os braços de Moisés. Arão e Ur, né? Cada um segurando de um lado, ali para garantir, né, que Moisés continuasse orando com seus braços estendidos, levantados. E Arão é essa bênção no ministério e na vida do profeta Moisés. E Moisés... quando Moisés está cansando, Arão ele está ali do lado e fala assim: irmão, eu estou aqui para segurar os seus braços, vamos continuar. Então Arão ele exerce, né, esse ministério ao lado de Moisés como um escudeiro fiel, e ali ele ajuda Moisés a dividir essa dura carga que era conduzir o povo de Israel reclamão no meio do deserto. E isso traz uma grande lição para as nossas vidas, né, William? A gente primeiro percebe ali que Moisés, né, acaba se cansando de ficar com as mãos estendidas, né? E nesse momento, enquanto as forças dele estão acabando, a gente tem ali 2 escudeiros, 2 amigos fiéis ali para ajudá-lo, para sustentá-lo. Talvez na sua vida, né, você está nos ouvindo nessa manhã, talvez para você o ministério, a vida com Deus talvez as suas forças estejam terminando, estejam acabando. Mas saibam, né, que vocês têm irmãos que oram por vocês, vocês têm pessoas, né, para estarem dividindo esse momento com vocês. E você também, né, que está nos ouvindo, será que você tem sido esse ombro, esse ombro amigo, esses braços que seguram os braços de Moisés, né, assim como Arão? Será que a gente pode ter a certeza que podemos contar com vocês? Isso é uma pergunta, né, uma coisa que a gente precisa refletir. Será que eu posso ser esse amigo? Será que eu posso,
né? Ser essa pessoa que os meus irmãos podem contar, com quem meus irmãos podem contar. No exercício, no curto exercício que eu tenho como pastor, e o pastor Mateus também, eu ainda sou um pastor mais jovem de ministério que o pastor Mateus, que também é jovem de ministério, por assim dizer, já tem alguns anos, né, pastor Mateus? Guiando o povo de Israel. Queridos, eu sou muito grato por muitos arões, por muitos arões que nós temos na nossa igreja. Né, pastor Mateus, que se estiver nos assistindo, ele deve saber. Nós temos muitos e muitas pessoas na nossa igreja que exercem esse ministério de Arão na vida de Moisés, nas nossas vidas, né? Porque não é fácil. Estamos passando por um ano difícil, começamos o ano de uma forma muito difícil e o Senhor colocou pessoas na nossa vida para exercer a função de Arão, né? E isso é muito importante. Eu fico muito feliz com a vida dos amados, com a vida do pastor Mateus, da Jaqueline, com a vida de todos os irmãos que têm nos apoiado, com o Raul. Sou muito grato pela vida da Luciana, do Ângelo, do Alexandre, né? Da Tamires, que tem sido bênção em nossas vidas e no ministério, nesse em breve colegiado pastoral da IBNJ. Eu sou muito grato mesmo. Então a gente entende a importância de Arão na vida de Moisés. E Arão, quero dizer para você que Arão ele não fica esquecido. Arão foi honrado, porque como eu falei no início, Arão ele foi escolhido para ser sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, querido, ele tinha uma função muito especial e uma função muito cuidadosa. Deus, no Salmo 106, Tamires, ele chega a chamar Arão de o santo do Senhor. O santo, ele é chamado de santo do Senhor. Olha isso. O salmista Davi chama Arão de o santo do Senhor. Arão, ele levava as ofertas do povo, entrava no santuário, no santo dos santos, né? E só ali ele poderia só entrar. Ele e toda a sua linhagem foi escolhida para oferecer sacrifício diante do próprio Deus. Olha que função honrosa Deus ali concede ao então cheio de erros Arão, né? Verdade. Miriam profetiza, mas a gente está falando de Arão. Arão, então, ele é honrado. E toda a sua não só Arão, amados, toda a sua descendência ela é honrada pelo Senhor. Verdade. Isso traz até um conforto no nosso coração, né? Saber que Deus não chama pessoas perfeitas, até porque elas não existem, né? Então Deus ele pode sim contar com você. Talvez você olhe para você e se ache uma pessoa, né, cheia de erros. Talvez você só se veja pela ótica dos seus erros, mas saiba que Deus ele conhece o seu coração. Então se ele tem te dado um ministério, se ele tem te dado habilidades, né, são para você abençoar vidas, para você ser instrumento nas mãos dele. Então permita-se que ser usado por Deus, deixa Deus te usar, Deus fazer de você um grande instrumento em suas mãos, né? Já caminhando para o final, né? Nós gostaríamos de te convidar a pensar, será que essas habilidades, esses ministérios que eu tenho recebido de Deus, né, eu tenho usado para abençoar os meus irmãos, para ajudar os meus irmãos nessa caminhada, uma caminhada que não é tão simples, né, não é tão fácil, mas será que eu tenho ajudado, né? Tenho caminhado junto, tenho sido ali aquele servo, aquele amigo fiel, aquele irmão, né, com quem os outros podem dividir as suas cargas. E assim como Deus escolheu a descendência de Arão para ministério, Deus escolheu a tua descendência para servir-o também. Amém. E para ser honrado por ele. Agora cabe a você ser bênção na vida dos seus filhos. Você, pai, ser o sumo sacerdote aí na sua casa. Nós sabemos que depois de Jesus não houve mais sumo sacerdote, porque ele foi o último sumo sacerdote.
E ele não entrou no Santo dos Santos para oferecer um sacrifício de boi. Ele mesmo se deu por nós. Então ele foi o mais alto sumo sacerdote que já existiu. E o mais curioso, ele não veio de Arão. Ele veio do próprio Deus. Então, o que eu quero dizer para você é que toda a geração de Arão, ela serviu a Deus. Ela, com certeza, uma geração de pessoas imperfeitas, mas que sabiam do seu compromisso e da sua responsabilidade. Eu falo isso porque eu tenho um amigo que ele é judeu praticante. É um grande amigo que eu tenho, que ele é judeu, e ele é da tribo de Levi. E ele, quando conversa comigo, ele fala: William, nós que somos da tribo de Levi, nós ensinamos para os nossos filhos e os nossos netos a nossa função. Então, para você ter uma ideia de há quanto tempo isso aconteceu, há quanto tempo o sacerdócio foi dado para Arão e sua família. E hoje, aqueles que são descendentes da tribo de Levi ainda existem e desempenham suas funções sacerdotais com muita assertividade. E isso me impressiona, porque chegou até nós, olha isso. Então, desenvolva o seu sacerdócio dentro da sua casa, dos seus filhos, e seja bênção na vida de seus irmãos. Seja o Arão que abençoa a vida dos Moisés espalhados pelo mundo, e seja o Arão que abençoa com o sacerdócio na sua casa. E só permita ser influenciado por Deus e sua palavra. Sim. Né? Por aquilo que vem de Deus. Não deixe que as pessoas te influenciem para o mal. Né? Que toda influência que venha sobre a sua vida, que passe pelo filtro, né? Que você faça esse filtro, né? Para saber se vem de Deus, se é para edificar, e se não for, irmãos, não permita se criar no meio, né? No seu coração, na sua vida, e que você seja influenciado pelo próprio Deus, pelas coisas que vêm do nosso Deus, e que você seja instrumento do Senhor. Bom, então assim terminamos aqui a nossa EBD Online, né, de forma muito bacana. Fico muito feliz com a sua participação aí. Não esqueça de curtir, de deixar o joinha aí na nossa live, para que você possa mandar para outras pessoas. Eu sei que alguns irmãos vão assistir essa live durante o dia, ou amanhã, ou durante a semana, né, porque afinal hoje é dia dos pais, então muitos pais estão reunidos com suas famílias tomando café, enfim. Que você consiga assistir essa live como vídeo, mas fica desde já o meu desejo da Tamires de feliz Dia dos Pais para todos os papais que nos assistem nesse momento e todas as mamães que exercem a função de papais. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente, que você tenha sabedoria do Todo-Poderoso Deus para poder transmitir as verdades de Deus para os seus filhos. Que você entenda que a tua função na casa é ser o sacerdote e o transmissor das palavras de Deus para os seus filhos. Que Deus abençoe você poderosamente. E aqui fica o meu registro também particular para o meu pai. Que Deus abençoe a sua vida, pai. O senhor Notair Fernandes, meu pai. Pastor Notair Fernandes, obrigado por todo o ensinamento que o Senhor me deu. Obrigado por cada acorde que o Senhor me ensinou no violão. Obrigado por cada abraço, por cada beijo, por cada vez que o Senhor ficou comigo no hospital. Por cada vez que o Senhor me levou quilômetros nos seus ombros, porque não tinha nenhum hospital perto. Muito obrigado, Pai, por existir na minha vida. Um beijo para o Senhor, eu amo muito o Senhor. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Tamires? Quero também, né, deixar o meu parabéns para o meu pai, seu Luiz, né, que Deus esteja abençoando grandiosamente sua vida. Muito obrigada, né, por todos os ensinamentos, por todo cuidado, né, com a gente, por todas as vezes, né, meu pai é uma pessoa incrível, né? Com certeza. Graças a Deus por ter um pai. E para você que está nos ouvindo nessa manhã, talvez seja um dia triste, porque está longe do seu pai, talvez não tenha mais o seu pai vivo. Saiba que você tem um pai no céu que cuida de você. Um pai que te ama, que está preocupado com o seu melhor, com o seu bem-estar. Talvez para muitas pessoas esse seja um dia triste, mas saiba que você não é órfão, você tem um pai. Amém. Um pai que te ama, um pai que te criou para prosperar, um pai que te criou para vencer. Então, por mais que hoje o seu coração esteja triste, porque não está junto do seu pai,
saiba que Deus ele está juntinho de você. Ele está cuidando de você, está cuidando do seu coração e te fazendo prosperar. Que Deus abençoe aí todos os papais, aqueles que ainda não são pais. Que Deus esteja cuidando também. Já vai aí aprendendo do Senhor para quando tiver os seus filhos aí pôr em prática, né, tudo aquilo que o nosso Deus tem nos ensinado. Que Deus abençoe grandiosamente. Que seja um dia de bênção, um dia de paz, um dia de muita alegria. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, amado irmão. Que o Senhor guarde a sua vida, o seu domingo, que te dê um domingo de bênçãos, de alegrias no seu coração. E que Ele, desde já, expulse de perto de nós toda tristeza, todo o mal, todo, meu Deus, toda a recordação ruim. Meu Pai, que aqueles que perderam seus pais biológicos, que eles tenham hoje apenas os melhores momentos para se lembrarem. Ó Pai, entrego a vida de cada um nas Tuas mãos e que o Senhor dê um domingo maravilhoso a nós e continue nos guardando de todo o mal. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, beijo, fica com Deus e nos vemos na próxima semana, no próximo domingo. Logo mais, às 19 horas, meu querido amigo Pastor Mateus Mota estará com os amados às 19 horas nesse culto maravilhoso. Estará com todos nós ali, trazendo a mensagem diretamente de Deus para os nossos corações. Deus abençoe sua vida e até a próxima. Fiquem com Deus.